E paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feito nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis de Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. E vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não tenho necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam no qual a entrada que tivemos para convosco, e como todos os ídolos fostes, e com todos os ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperais do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém? Pode se colocar de pé, ou pode se sentar no nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para a igreja nessa noite que vai passando os dias, vai passando a semana e alguns meses já, né? Eu estou bem mais à vontade, juntamente com os irmãos. Os primeiros dias, eu confesso para os irmãos que eu estava bem acanhado. E eu conversando com o pastor, nós tivemos aquele evento lá na oficina, aí tivemos o culto, tivemos a reunião dos homens, né? Consagração no domingo, e aqui isso tudo que aconteceu, Deus do Senhor me fez lembrar de tantas coisas boas que nós já vivemos, né? E o pastor, ele entrou no domingo falando sobre algumas coisas, né? Relembrando algumas coisas, né? E eu comecei a lembrar lá do passado, quando a gente foi separado para o obreiro, depois foi para o diaconato, depois para o presbitério. E era realmente do jeito que o pastor falou, era culto todos os dias, né? A gente não tinha tempo para quase nada, né? Tinha os momentos bons, mas tinha os momentos também de frustração, como o pastor disse. Mas eu não quero trazer tristeza nessa noite, não quero falar de coisas ruins. Deus, ele colocou uma palavra no meu coração dentro desse texto, porque depois do culto de terça-feira, eu coloquei lá no grupo, não sei se alguns irmãos lá leram, mas eu falei, igreja, eu estou feliz em estar congregando junto com os irmãos. Há muito tempo, irmãos, eu não senti uma paz tão grande que eu estou sentindo. Há muito tempo, eu não sei se os irmãos vão entender, mas eu venho de uma igreja grande, eu vinha de uma igreja grande, onde você tinha todos os seus benefícios, né? Tinha lá sua honra como pastor, louvor, tantas coisas, né? E hoje eu estou numa paz tão grande, e aí eu olho para os irmãos e eu vejo também essa paz. E aí o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração no domingo, quando o pastor estava falando aqui, estava ministrando, o
Senhor colocara no meu coração esse texto. Porque Paulo, Paulo, ainda Saulo, eu me lembro do texto, quando Deus fala com Ananias, em visão: olha, vai em tal lugar, porque eu quero que você fale com alguém. E talvez ele olhe lá no GPS dele, irmãos, e o lugar, a rua, era onde Paulo estava. E naquele momento passa um monte de coisa na cabeça dele, Talvez ele lembrou ali das suas dificuldades e lembrou de quem que era Paulo no passado. Não vou não, jamais. Aí Deus conforta o coração dele dizendo: olha, vai lá, porque ele é vaso meu escolhido. Irmãos, isso aqui é tremendo demais, porque outrora Deus também olhou para mim e para você desta forma. Quando algumas pessoas olhavam para mim e para você e diziam: olha, não vale nada, não serve para nada, mas Deus sempre olhou com aquele amor. Aleluia. Ele falou: aquele vaso lá eu quero para mim. É verdade. E aí o texto vai dizer que Paulo, já com seu ministério formado, Paulo já agora pregando em vários lugares, levando a palavra, Paulo talvez, eu arrisco dizer que foi talvez o maior missionário dentro da Bíblia, porque tudo que ele aprendeu no passado, ele colocou em prática no futuro. Aquela ousadia, aquela força que ele tinha no passado, que era perseguir os cristãos, agora ele usava o contrário, para também levar a palavra com autoridade, com poder e com ousadia. Glória a Deus. E o texto vai dizer, irmãos, que ele chega nessa igreja, ele dá a paz do Senhor. Imagina Paulo entrando aqui, irmãos, na igreja, subindo em cima desse púlpito e falando: irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Trago saudações de onde eu venho para os irmãos. Aleluia. E aí Paulo começa ali a trazer uma palavra para os irmãos, trazer um texto bíblico talvez. E eu olhando para a igreja na terça-feira, irmãos, eu vi uma união tão grande, que fazia tempo que eu não via. Que isso vem entrar no nosso coração, irmãos. Que isso venha trazer realmente uma força para nós, nesses últimos dias, como foi dito aqui, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é podre. O mundo a qual nós estamos aí fora trabalhando, onde estão os nossos filhos, onde nós estamos vivendo, irmãos, tudo aí é podre. Então nós temos que viver sim uma vida de santidade. E Paulo começa a trazer aqui algo poderoso dentro dessa palavra, porque ele traz a saudação, ele traz ali uma gratidão de estar com os irmãos, mas ele começa a dizer também, olha, no versículo 2 ele vai dizer assim, sempre dando graça a Deus. Ele está dizendo assim, em onde eu vou, aonde eu estiver, eu vou estar orando pelos irmãos. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que eu olho para os irmãos hoje? E eu entendo, olhando, ainda que sejam pouquinhas pessoas, eu sei que cada um aqui ora um pelo outro. Aleluia. Não é coisa que talvez, irmãos, eu acho que muita gente já pegou aquelas caixinhas com o nome de pessoas que às vezes pega lá, pastor? Pega o nome do pastor, mas nem lembra de orar. Pega muitas das vezes porque tem que pegar. Mas Paulo está dizendo aqui, eu trago as saudações para vocês, mas olha, eu tenho orado muito pelos irmãos. Olha, eu tenho lembrado dos irmãos porque a igreja está chamando a atenção. Não sabe o que é isso? Você já parou para ler o texto? Aleluia. O som da igreja está ecoando longe. Aleluia. Glória a Deus. O que vocês estão fazendo aqui está indo longe demais. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para nós hoje, irmãos, como igreja? Não é somente o templo, mas somos nós, aonde nós estivermos, nós vamos dar o testemunho do Deus que nós servimos. Aleluia!
consequentemente vai vir a placa da igreja, consequentemente vai vir o convite para ele vir, mas aonde você estiver, irmão, fale de Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo naquela noite. O som da igreja, o som de vocês está ecoando longe. Aleluia. Isso aqui é tremendo demais, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele chega à igreja de Tessalônica, ele chega contente, satisfeito, porque eu entendo, irmãos, que ele era missionário. Como missionário ele tinha muitas congregações a qual ele visitava tomando conta. Se você olhar em outros textos, tem igreja que ele chega e a igreja tenta disfarçar aquilo que eles estão vivendo, e ele fala assim para a igreja: olha, eu sei quem são vocês, eu sei a obra de vocês. E aqui, irmãos, foi totalmente ao contrário. Ele chegou contente, alegre, para congregar junto com a igreja de Tessalônica. Aleluia. É por isso que eu digo, irmãos, estou muito feliz, glória a Deus. Aleluia. E eu sei que os irmãos também estão, porque eu vejo isso no rosto dos irmãos. Glória a Deus. Eu não sei de onde você veio, de que igreja você veio. Olha lá, está o varão lá que veio das Assembleias de Deus. Talvez algumas pessoas, né? Eu acredito que já falaram isso para você, né, Timóteo? O que você está fazendo lá, meu irmão? Glória a Deus. E aí Paulo vai para o terceiro versículo. Olha, ele diz assim no segundo: olha, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade de vocês. O que tem falado de vocês aí fora é coisa tremenda. O que eu ouço dizer da igreja são coisas boas. Então hoje eu não quero falar de problemas, hoje eu quero me alegrar com vocês. Aleluia. Talvez era o sentimento que Paulo, né, entrou na igreja. Hoje nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar. Glória a Deus. Paulo, ele sai da igreja e agora ele começa a falar dos atributos da igreja. Eu conheço as suas obras, eu conheço o trabalho de vocês, eu sei que o departamento social está funcionando, e eu sei da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então ele estava dizendo assim: olha, eu sei que existem situações, mas o que vocês têm passado está ecoando longe. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Paulo fala dos atributos da igreja. Aí Paulo nos ensina através da igreja de Tessalônica, irmãos, que é possível viver em harmonia, que é possível fazer a obra em paz, que é possível trabalhar em paz, e que é possível, irmãos, né, eu olhar para o irmão Edilson e ser leal. Sabe o que é isso? Realmente dar a paz do Senhor e receber a paz do Senhor. Isso é tremendo demais, pastor. É você dar a paz e receber a paz, porque a pessoa também tem a paz para te dar. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu coloquei aqui o pastor, só para não esquecer, o pastor abriu o culto dizendo isso, né? Que ele estava feliz. E não existe nada mais gratificante, irmãos, um pastor de uma igreja, quando ele vê a igreja bem, quando ele vê a igreja andando, quando ele vê a igreja funcionando nos seus departamentos, onde ele não precisa, sabe, mexer em muitas coisas. Então, esse é o sentimento. Aí Paulo também fala sobre, nós vamos para o versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Agora Paulo está falando do chamado particular que existe nas nossas vidas. Paulo está dizendo: olha, não foi o pastor Mariano que chamou
chamou. Não foi o irmão Edilson que te chamou, mas eu estou falando aqui de um chamado vindo de Deus. Aleluia. A eleição não é do homem, a eleição vem do Senhor. Glória a E eu Deus. sei tudo isso, eu consigo ver, olhando para a igreja, eu consigo ver esse sentimento no rosto da igreja. Aleluia. E aí Paulo fala sobre isso para os irmãos. E eu tentei, irmãos, imaginar Paulo pregando ali, sentado com os irmãos, ou em pé, eu não sei, mas eu tentei imaginar ele conversando com a igreja, horas e horas, se alegrando com a igreja. Aleluia. É isso, irmãos, que como igreja, é por isso que eu venho no culto, na quarta, no domingo, para adorar a Deus, mas também para comungar essa fé. Aleluia. Saber realmente como que estão os irmãos, e os irmãos também olhar para mim e querer saber da minha vida. Orar realmente, quando estiver orando, orar, lembrar realmente de nós, nas suas orações. Aleluia. Não é aquela coisa fictícia, sabe? Não. Tem algumas pessoas que perguntam para mim, irmãos, amigos, né, parentes, né, que chega, é um costume no meio dos cristãos. Você orou por mim? Eu falo, não. Você lembrou de mim nas suas orações? Eu falei, não. Por que eu vou falar que orei, irmão, se eu não orei? Por que eu vou falar que não, eu dobrei o joelho e lembrei sim de você, irmãos? Tem pessoas que, né, são muitas pessoas e a gente às vezes esquece mesmo. E aí Paulo diz para eles, olha, eu sei que o chamado de vocês não é chamado de homens, a eleição vem de Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí depois Paulo vai falar assim, olha, também sei que a igreja tem seguido os nossos exemplos. Isso aqui é forte. Paulo, em determinado versículo da Bíblia, ele diz assim, olha, seja meus imitadores. E no versículo 5 ele vai dizer, olha, porque o vosso, não 6, desculpa, e vós foste feitos os nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, tudo que eu ensinei, né, vocês agora estão praticando. Tudo que eu passei para vocês de bom, vocês agora estão fazendo. Então ele está dizendo assim, falando de testemunho. O exemplo, aquilo que nós aprendemos dentro da igreja, não pode ficar só para nós. Tem que ser repassado. O nosso testemunho, né, onde a gente está, onde a gente vive, é muito importante. Porque muitas das vezes, irmãos, não vai ser somente dentro da igreja. As pessoas vão olhar também você lá fora. E um dos textos que eu mais gosto dentro da Bíblia, irmãos, é sobre a rainha Esther. Eu sempre digo isso, que no momento mais difícil da sua vida, quando ela tinha poder, quando ela tinha roupa, as melhores roupas, era a rainha Esther. Ela não escondeu quem ela era. Glória a Deus. Quando o povo precisou dela, ela também dobrou o joelho e disse, olha, se tiver que morrer, eu também vou morrer por amor desse Deus. Aleluia. Ela poderia, irmãos, como rainha, ficar na dela. Ela poderia, como rainha, irmãos, virar as costas, né, do seu tio fugiu da minha cabeça agora. Mardoqueu. Ela poderia fazer isso. Mas o texto vai dizer que ela mandou o seu tio orar lá de fora, ela reuniu as suas servas e foram jejuar e orar. Aleluia. E quando ela entrou diante do rei, irmãos, ela não mentiu, eu também sou daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. Carnaval, irmãos, é uma das épocas mais difíceis que existe. E você vê de tudo. E as pessoas aí fora, elas querem nos afrontar. É quadrado, é crentão, vocês são desatualizados. Irmãos, é melhor
ser desatualizado, é melhor ser crentão, é melhor ser cafonão, Verdade, Jesus. mas subir para o céu. Glória a Deus. Aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque todos esses atributos que Paulo via dentro da igreja, eu consigo enxergar dentro da nossa igreja. Aleluia. Glória a Deus. E eu digo isso, irmãos, a nossa igreja, porque hoje eu estou aqui dentro, glória a Deus. Aleluia. E eu vou honrar, pastor, enquanto estiver aqui, onde nós formos, aonde nós estivermos, nós vamos honrar o nome do Senhor e o nome da igreja. Glória a Deus. E Paulo dizia, olha, o exemplo de vocês é tão forte, o testemunho de vocês é tão forte, que as pessoas estão vendo, estão se convertendo, estão deixando os seus ídolos, estão deixando as suas práticas, já não querem mais viver uma vida que eles viviam por causa do teu testemunho. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para nós, irmãos, às vezes olham para você lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, e por causa do seu comportamento, por causa da tua fala, por causa do teu jeito de agir, chama a atenção de alguém. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, ele diz, olha, o exemplo de vocês, o que vocês estão fazendo, está indo tão longe, que eu não preciso nem estar mais falando. Está dizendo o texto. Glória a Deus. Os lugares aonde eu estou indo agora, eles já ouvem falar desse Deus poderoso. Aleluia. E eu imagino a alegria de Paulo. E ele também fala, olha, eu sei dos dias maus, mas mesmo nos dias maus, eu consigo ver o sorriso no rosto de vocês. Aleluia. Mesmo nos dias tribulados, eu consigo ver a igreja andando. Mesmo nos dias difíceis, eu consigo ver a unção de Deus sobre a igreja. Aleluia. Aí Paulo, ele termina dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, a palavra que vocês estão levando, está quebrando muitas muralhas. Continua nesta fé, esperando aqueles que um dia elegeu vocês. Aleluia. Aleluia. Sim, Aleluia. Irmãos, Paulo traz uma reflexão para nós hoje, nesses dias a qual nós estamos vivendo. Se você perguntar para mim, pastor, como que está a situação? Irmãos, se eu contar, às vezes você vai chorar. Se eu contar algumas coisas que nós vivemos hoje, e se eu perguntar também para os irmãos, cada um vai ter o seu jugo, cada um vai ter o seu problema, cada um vai ter a sua situação. Irmãos, mas isso não pode nos abalar, Verdade. porque o Deus que nós servimos é maior do que as nossas lutas. Ele é real. Aleluia. O Deus que nós servimos é maior do que os nossos problemas. E é por isso que nós estamos numa quarta-feira como essa aqui, adorando Ele e colocando os nossos problemas diante do Senhor. É por isso que você está sentado aí escutando essa palavra nessa noite, para que quando você saia, hoje, amanhã, durante a semana, irmão, você leve uma palavra de libertação a quem Deus colocar na sua frente. Glória a Deus. Aleluia. E algo chamou minha atenção, irmãos. E eu não tinha parado para olhar daquele jeito, pastor. Sábado, aquele presbítero, ele disse algo que entrou no meu coração e eu comecei a analisar. A igreja é um hospital? Sim. A igreja é um lugar onde vai vir muitas pessoas feridas? Sim. Mas nós somos um exército. Aleluia. Pastor, caiu por terra aquelas duas teorias que eu tinha. Eu tinha aquelas duas teorias. Que a igreja era um hospital onde as pessoas vão entrar. Realmente, é tudo isso. Entendeu? Mas se nós olharmos, eu olho para os irmãos aqui, como Paulo olhou para a igreja assim. Quem chamou vocês foi Deus.
Alguns vão ser abatidos. Uma guerra é assim, não é? Um exército é assim. Alguns vão ser abatidos, alguns vão se machucar, mas Deus vai colocar de pé de novo. Glória a Deus. Porque nós somos um exército. É verdade. E um exército, irmãos, com um general poderoso. Um general que não perde a batalha. Aleluia. Esse general que nós servimos, irmãos, ele entra numa guerra junto conosco para trazer vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. E aí Paulo termina dizendo, olha, espera dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Paulo aqui, irmãos, termina a sua fala dizendo, olha, eu saio daqui com meu coração feliz, e que continuem assim, continue falando de Jesus Cristo, continue testemunhando Jesus, continue agindo desse jeito como igreja, continue amando uns aos outros. Aleluia. Você tem que olhar para mim e suportar, eu tenho que olhar para o irmão e suportar o irmão, realmente. Glória a Deus. E realmente dar paz do Senhor. E aí quando eu estava naquele culto lá, terça-feira, irmãos, né? Meu coração estava feliz demais de ver a comunhão da igreja. Deus opera nos lugares grandes, Deus faz maravilha nos lugares grandes, sim, porque foi Deus que levantou nós. Não estamos aqui julgando o ministério nenhum. Mas aonde estiver um ou dois, ele manifesta grande poder. Aleluia. Irmãos, guarde isso no seu coração essa noite. E depois, lê essa palavra em casa. É tremenda demais. Mais para frente, no capítulo 2, ele vai continuar falando para a igreja aí. Ele vai continuar trazendo ali, né, agora deixando os irmãos falarem com ele, porque só ele estava tão maravilhado, irmãos, que só ele falou. Então que nós possamos guardar essa palavra no coração, Aleluia. Amém. que nós possamos olhar para a igreja de Tessalônica, né, e viver pelo menos um pouquinho daquilo que eles viveram, no nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Põe a mão aí no seu coração e receba esse louvor sobre a sua vida. Aleluia.